A paz do Senhor Jesus, irmãos, quero agradecer a sua atenção. Hoje iremos aprender sobre as características de Jesus que eram muitas, que são e que será eternamente. Isaías 53 diz a primeira característica de Jesus. E esta característica, eu sei que muitos pensam que Jesus era um homem de olhos azuis, que Jesus era um homem de cabelos loiros, mas quando na verdade não é deste modo que devemos pensar, mas sim respeitando a aparência, respeitando o que ele foi e o que ele é. Mas Isaías ele diz que Jesus ele era um homem que não era tão belo em aparência. E em Isaías 53, versículo 3, diz que ele era desprezado, era um homem rejeitado, era um homem que quando olhavam para ele, as pessoas escondiam o rosto e que não faziam caso algum de Jesus Cristo. A segunda característica de Jesus era que ele era humilde. Mateus 21, Jesus ele pede aos seus discípulos para que vá atrás de um jumentinho, porque ele estava prestes a entrar em Jerusalém, a entrada triunfal, como todos conhecem, e todos vão dizer e gritar Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, e se cumprindo a profecia que estava escrita em Isaías. Mas Jesus ele entrou de jumentinho. Ele era humilde, irmãos. E o que me chama muita atenção em quem é imagem e semelhança do próprio Jesus Cristo é a humildade. Jesus era humilde. Eu não estou falando que é pecado, que não é certo as pessoas elas terem um meio de transporte atualizado, né, nos dias de hoje, como um carro do ano. Não. Mas o que não pode faltar no nosso coração é sermos humildes igual Jesus foi. A terceira característica de Jesus era que ele era carpinteiro. Carpinteiro é um homem ou alguém que trabalha em obras grosseiras de madeira. Era o que Jesus fazia no seu cotidiano. Ele era o carpinteiro. Se você tem dúvidas do que é um ministério, do que é fazer a obra de Jesus, lembre-se que Jesus era um carpinteiro. O evangelho a quem nós servimos, a quem nós prestamos, é de um simples carpinteiro, né? E a quarta característica de Jesus, que eu acho muito bonito, era o seguinte, irmãos. Jesus, ele tinha uma característica muito extraordinária, que falta em muitos hoje. E essa característica era o seguinte: quando Jesus ele falava com os discípulos, todos prestavam atenção. Quando ele pede a Pedro o seu barco emprestado e transforma o barco de Pedro em um altar, e as pessoas estão ouvindo o que Jesus tem para falar, os seus discípulos também estão ali. Mas só que o que eu acho interessante é que quando os discípulos, o restante dos discípulos falavam com Jesus,
Jesus ele também escutava os seus discípulos. E essa era uma das características de Jesus. Ele falava, mas ele também sabia ouvir os seus discípulos. E é o que falta em muitas pessoas hoje, ter essas características. Que característica? Existem pessoas que gostam de falar, mas não gostam de ouvir. E tem pessoas que gostam de ouvir, mas não gostam de falar. E Jesus ele dá uma lição aqui muito grande para pessoas que gostam de falar, mas não ouvem ninguém. Jesus está ensinando algo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma lição, né? Mais uma característica de Jesus era o lugar onde ele morava. Como assim? Quando Natanael e Filipe estão conversando, e Filipe diz que conheceu a Jesus, e a Jesus de Nazaré, e Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O porquê, irmãos, ele disse essas palavras? Porque ele conhecia o lugar chamado Nazaré. E Nazaré era um lugar desprezado por muitos. Por exemplo, um lugar onde que não tem movimento, um lugar onde ninguém gosta de ir. Então Jesus está em um lugar de pessoas desacreditadas. Mas ele vai sair deste lugar como Salvador do mundo, irmãos. Eu acho extraordinário Jesus, porque ele sai de um lugar onde muitos não acreditam que pode sair alguém. E eu quero liberar uma palavra para você. Não importa o lugar onde você está, não importa aonde você foi criado, e muitas das vezes a sua personalidade, algumas características sua é desprezada por muitas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: as melhores oportunidades, os melhores lugares, o próprio Jesus pisou e fez a diferença. Sabe por quê? Porque não acreditaram da onde ele saiu, mas também não acreditam da onde você pode sair, pode chegar. Ou seja, você vai chegar longe. Eu acredito. E para finalizar, Jesus ele era um homem diferenciado. Eu estou falando algumas características de Jesus, mas ele tinha milhares. Quando ele também estava na frente, ou quando os fariseus vinham confrontar a ele, ele também tinha a palavra de Deus. Uma das características de Jesus era não parar quando ele estava frente a frente com os fariseus, que era a pedra do seu caminho. Quando os fariseus dissem a Jesus: temos por pai Abraão. Jesus vai dizer que como é possível eles terem por pai Abraão, sendo que todos aqueles naquele momento estavam com pedra, estavam babando de raiva para matarem o próprio Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: vocês não são filhos de Abraão, vocês não têm por pai Abraão coisa nenhuma, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Para finalizar aqui, ser imagem e semelhança de Jesus é ter as suas características, irmãos. Isaías vai dizer que ele foi desprezado, rejeitado, humilhado, ninguém dava nada por ele. Os fariseus viam o brilho e incomodava.
e tentava pará-lo de qualquer jeito. Irmão, eu quero dizer para você no final desse áudio aqui agora, não pare, não desista e continue. Uma atitude mudará a sua vida. Amém, irmãos? Eu quero agradecer pela sua atenção e desde já eu quero que Deus abençoe vocês sempre e fique com esta palavra em nome de Jesus.